Para finalizar os conceitos básicos do modelo R, vamos tratar agora de relacionamentos ternários e algumas notações alternativas. Bom, deixa eu falar um pouco agora sobre os relacionamentos ternários. Tipo, o relacionamento ternário é quando ele tem três tipos de entidade participante. Eles são um pouco mais complexos de interpretar. Então, deixa eu detalhar um pouco mais esses tipos de relacionamentos ternários. Então, por exemplo, aquele que eu falei lá atrás, o fornece entre fornecedor, projeto e peça. Para indicar um fornecimento aqui, que um fornecedor faz de uma determinada peça para um projeto. Nesse caso aqui, eu também tenho as cardinalidades. Nesse exemplo está M para N para P. Significa tudo é muito, isso aqui, zero ou mais. Primeiro vamos entender como que eu interpreto isso aqui, né? Por que eu sei que aqui é M, N ou P? Como que eu encontro essas cardinalidades? Normalmente o que eu faço, uma estratégia, é olhar isso sempre aos pares. Assim, eu pego um par e vejo como que ele relaciona com o outro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um fornecedor e uma peça, um fornecedor e uma peça, esse mesmo fornecedor com a mesma peça, ele pode ser fornecido para quantos projetos? Se for muitos, então é esse M aqui. Ó. Agora eu pego o outro par aqui, ó, a peça e o projeto. Se eu pegar a mesma peça e o mesmo projeto, quantos fornecedores podem fornecer essa peça para esse projeto? Então aí identifica essa cardinalidade aqui. Ó. Nesse caso está falando que podem ser muitos. E agora eu pego o terceiro par, fornecedor e projeto. Então, se eu pegar um fornecedor F1, projeto J1, quantas peças que podem ser fornecidas por esse fornecedor para esse projeto? Se forem várias, então é esse P aqui, muitos aqui. Então, essa é uma estratégia para identificar essas cardinalidades. Então, você pega aí os três pares e vê como que cada par como se relaciona com o outro. Bom, esse diagrama aqui mostra então também o significado disso, né? Ou seja, cada pontinho aqui indica um fornecimento entre um fornecedor, um projeto e uma peça. Então, fazendo isso aqui também ajuda a identificar essas cardinalidades. Então, é assim que a gente interpreta esses relacionamentos ternários. Bom, mas acontece o seguinte, tem ferramentas que não permitem, ferramentas de software que não permitem desenhar esses relacionamentos ternários. Ou mesmo por causa dessa interpretação ser às vezes um pouco complexa, é melhor eu representar isso às vezes como relacionamentos binários. Então existe uma forma de eu transformar um relacionamento ternário em um conjunto de relacionamentos binários. Para eu representar transmitir o mesmo significado usando somente relacionamentos binários. Então, a princípio, alguém poderia pensar assim, bom, vamos pegar isso aqui então e fazer um mapeamento em binários dessa forma. Eu pego os três tipos de entidade aqui, fornecedor, projeto e peça, estão aqui, e faço relacionamentos binários entre elas. O fornecedor fornece para vários projetos, um projeto tem vários fornecedores, um projeto fornece várias peças, uma peça para vários projetos, uma peça é fornecida por vários fornecedores, um fornecedor fornece várias peças. Isso não representa a mesma coisa, não tem o mesmo significado, ou seja, se eu pegar esse ternário e mapear ele dessa forma por esses três binários, eu não estou representando a mesma informação. Ou seja, então esse diferente aqui significa que isso é diferente disso. Então, não bem grande aqui. Ó. Os diagramas assim não são equivalentes. Aí a pergunta é, por que não são? Para um pouquinho o vídeo e pensa aí, por que esses relacionamentos não... Onde que está o erro aí? Por que eles não são equivalentes? Então, em geral, um tipo de relacionamento ternário ele representa mais informação do que três tipos de relacionamentos binários. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Primeira coisa, esse relacionamento ternário ele tem um atributo aqui, quantidade. Quando eu desmembro ele assim, não tem aonde eu colocar essa quantidade. Então, esse é um primeiro problema. Mas esse não é o problema principal. Mesmo se eu não tivesse esse atributo aqui, isso não representaria a mesma coisa. Por quê? A razão principal é o seguinte, dessa forma aqui, do lado direito,
não tem a obrigatoriedade, por exemplo, quando eu falo aqui imagina inserindo lá no banco de dados a informação de que o fornecedor F1 fornece para o projeto J1, por exemplo. Ao inserir essa informação, nada me obriga a falar qual peça que ele está fornecendo, nem em que esse projeto está usando essa peça. Posso inserir um dado aqui e esquecer os outros. Não tem como eu forçar essa obrigatoriedade aqui. Então, só isso por si já mostra que ele não é equivalente. Já quando eu falo aqui, no ternário, quando eu falo de um fornecimento, eu obrigatoriamente estou falando do fornecedor de um projeto de uma peça. Então, volta aqui nesse desenho aqui. Então, quando eu falo de um fornecimento, ele obrigatoriamente envolve os três. Agora, se eu for representar aqueles três diagramas, aqueles três relacionamentos separados, eles são independentes. Então, esses aqui são independentes. Não tem como eu forçar inserindo os outros. Esse aqui tem. Então, por isso, eles não representam a mesma coisa. Bom, mas como eu disse antes, existe uma forma de eu mapear isso aqui para somente relacionamentos binários. Como é que eu faço isso? Eu uso o conceito de tipo entidade fraca. A solução é fazer isso aqui. Eu transformo esse relacionamento aqui num tipo entidade fraca e coloco todos os outros três como entidades fortes dele. Então, e aí inclusive eu consigo colocar a quantidade aqui, esse atributo quantidade. Então eu estou falando assim, tem um tipo de entidade fraca, fornece, que envolve aqui um fornecedor, para cada fornecimento um fornecedor, um projeto e uma peça. Então, para eu identificar qual que é a chave desse tipo de entidade fornece. Ele é formado pela chave do fornecedor, pela chave do projeto e pela chave da peça. Então, os três juntos formam a identificação desse tipo de entidade fraca fornece. Então, quando eu inserir alguma instância aqui no fornece, eu obrigatoriamente, também que a participação total aqui, nos três sentidos, obrigatoriamente eu tenho que falar de um fornecedor, de um projeto e de uma peça. Então, no sentido contrário, um fornecedor pode aparecer em vários fornecimentos, um projeto também, uma peça também, que são esses MNP aqui. Então, aí sim eu posso dizer que esses dois diagramas são equivalentes, representam a mesma informação. Então aqui um relacionamento ternário e aqui três relacionamentos binários, representando a mesma coisa. Então, se a ferramenta não fornece recursos para desenhar um diagrama ternário, façam assim. Isso aqui é uma receita de bolo. Toda vez que você tiver um relacionamento ternário, você pode mapear ele dessa forma para relacionamentos binários. Isso pode ser estendido para um relacionamento de grau 4, 5, 6, etc. É a mesma estratégia. Bom, finalizando então essa parte, eu falei aqui do diagrama R, do modelo R, que a gente chama de modelo R básico, que tem essa notação básica e é suficiente para implementar aí diversos tipos de projetos. Mas a gente tem algumas extensões que eu vou falar na próxima videoaula. Mas para finalizar isso, vamos falar dessa questão das notações alternativas para o diagrama R. Existem várias notações aí diagramáticas para diagramas ER. O próximo slide mostra alguma delas. E além do diagrama ER, eu posso usar também o diagrama de classes da UML. O UML é uma linguagem de modelagem muito usada aí na prática e ela tem vários diagramas, mas esse diagrama chama de diagrama de classes, ele seria o mais próximo aqui do diagrama ER, então ele também é muito usado aqui para descrever projetos de banco de dados. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também, rapidamente aqui. Bom, primeiro essa questão das notações alternativas para o diagrama ER. Então esse slide mostra aqui as várias notações que a gente vai encontrar aí em livros e em projetos que você possa ter visto aí. Esse é um problema, porque como tem muitas notações, isso acaba gerando uma certa confusão.
Essa que a gente está usando é uma notação aí do livro do Amazri Navati. Mas se você pegar outros livros, você vai ver outras notações diferentes. Então aqui tem mais ou menos um resumo das notações que existem por aí. Para o tipo entidade ou classe, a gente usa um retângulo assim ou assim. Basicamente aqui é uma linha, uma borda arredondada. Não está aparecendo muito bem nesse desenho. Para os atributos eu tenho o da elipse com um nome lá dentro, como a gente viu. Essa elipse pode ser um retângulo também, de bordas arredondadas, ou pode ser sim uma linha com um círculo e o nome do atributo lá de fora. Os relacionamentos podem ser o losango, que a gente viu com o nome lá dentro, ou pode ser um retângulo aqui de bordas arredondadas com o nome lá dentro, pode ser simplesmente uma linha com o nome em cima. Então eu tenho o conjunto completo assim, o tipo entidade com retângulo, com os atributos assim, ou assim, com as bolinhas e os nomes de fora, ou esse aqui, que é a notação da UML, que é um retângulo separado em 2 ou 3 partes. Na primeira parte vem o nome da classe, o tipo entidade. Na segunda parte vem os atributos. E se eu quiser representar as operações, é um projeto orientado a objeto, eu venho ter uma terceira parte que vem as operações. Bom, até aqui é bem tranquilo, é fácil de interpretar isso aqui. O problema maior são quando a gente fala dos tipos de relacionamento, que as notações são um pouco confusas. Então, por exemplo, com cardinalidade, eu tenho essa que a gente viu, assim, com um retângulo e os números aqui em cima. Tem uma que é uma linha com, aí vem aqui são 3 linhazinhas assim no final, do lado N, chamada notação do pé de galinha. Tem uma que o retângulo é achurado aqui do lado N. Tem uma que tem o losango e uma seta, a seta indica o lado 1. E tem uma que é só uma linha e a seta indica o lado N. Então está vendo que fica confuso? Numa notação a seta indica o lado 1, a outra indica o lado N. E tem uma que tem só um tracinho aqui indicando o lado N. Com relação ao tipo, a cardinalidade, restrição de participação, é total ou parcial, tem essa que a gente viu, linhas simples, linhas duplas. Tem uma que você especifica aqui a cardinalidade mínima e máxima entre parênteses, com um retângulo ou com a linha. O problema é que uma é ao contrário da outra. Aqui é o que você representa esse lado com losango, com a linha fica no lado contrário. Então, isso acaba gerando um pouco de confusão. Tem essa aqui que tem os 3 tracinhos, uma bolinha do lado N e esses 2 tracinhos do lado 1. E tem uma que é da UML, que é assim, é no mínimo e no máximo, com 2 pontinhos aqui no meio. No mínimo 1, no máximo 1, no mínimo 0, no máximo N. E aqui embaixo tem algumas notações para herança, que nós vamos ver na próxima videoaula, que são as extensões da R, e que tem também no diagrama de classe da UML. O conceito de herança também tem várias notações diferentes. Então, assim, como tem várias notações diferentes, a gente precisa seguir uma delas. Nas nossas aulas nós vamos seguir essa do livro da Amazri Navati. Então você não pode misturar a notação, porque aí, se você mistura, aí você passa a não entender mais nada. Não tem como você interpretar o seu diagrama se tiver mistura de notações. Então você tem que usar uma e seguir sempre ela. Bom, e para terminar aqui tem um exemplo de um diagrama de classe, um ML, que representa basicamente a mesma coisa que um diagrama ER, exceto que ele representa também as operações das classes. Então, cada retângulo aqui representa um tipo de entidade ou uma classe, no conceito de orientação a objeto, uma classe, que é a mesma coisa que um tipo de entidade. Tem um nome, tem os atributos, e ainda eu posso adicionar aqui as operações sobre os objetos dessa classe. Que no ER não tem essa ideia das operações descritas dessa forma, mas no diagrama de classe a gente pode colocar. Mas tirando essa parte das operações, o resto é basicamente tem o mesmo significado lá do ER, exceto que a notação é um pouco diferente aqui. Eu não vou explicar essa notação agora, porque no nosso curso aqui vocês vão ver isso aqui com mais detalhes em uma disciplina de engenharia de software.
aqui nessa disciplina de introdução aos sistemas de banco de dados, nós vamos concentrar no diagrama R. Vamos estudar melhor só essa parte do diagrama R. Ok? Numa próxima videoaula, nós vamos ver as extensões do modelo R. Alguns conceitos a mais que eu não falei aqui. Aqui eu basicamente falei do ER, conhecido como ER básico.